E a gente vai agora, a partir desse momento, conversar um pouquinho sobre a aplicação da radioterapia no câncer de mama. A radioterapia é um tratamento feito com raio-x, que é basicamente o mesmo raio-x que é usado, por exemplo, para fazer uma radiografia de tórax ou uma tomografia computadorizada, mas consideravelmente mais potente. A rádio é um tratamento que surgiu ainda no início do século XX, de uma maneira bem rudimentar, logo após a descoberta desse raio-x. E, curiosamente, a primeira paciente em que foi utilizada a radioterapia para a cura do câncer foi uma paciente de câncer de mama. Uma paciente para quem na época não havia muita opção de tratamento, cirurgia não era adequada, não havia ainda quimioterapia, então foi usada a radioterapia para o controle dessa paciente. Felizmente, o câncer dela foi muito bem controlado. A rádio atua de uma maneira bem simplificada no DNA da célula. Ela destrói o DNA da célula, dessa maneira a célula não consegue se multiplicar, e uma célula que não consegue multiplicar, para todos os efeitos, biologicamente, é tida como uma célula morta. Ou seja, ela não consegue se dividir, não consegue se multiplicar, o tumor não tem mais como crescer, e a tendência desse tumor e dessa célula é involuir, diminuir de tamanho e, consequentemente, desaparecer. No início do século XX, quando a radioterapia foi descoberta, essa primeira paciente foi tratada, o objetivo do uso da radioterapia para o câncer de mama era puramente paliativo. A radioterapia era usada nessas pacientes que não tinham mais nenhuma chance de cura como a última alternativa de tratamento. Felizmente, com o passar dos anos, essa ideia foi evoluindo e hoje em dia a radioterapia é uma parte muito importante do tripé de tratamento dessas pacientes, que constitui tanto com a cirurgia, a quimioterapia e o tratamento sobre o qual nós estamos conversando, que é a rádio. Com essa evolução do conhecimento, a radioterapia ganhou um lugar de destaque principalmente após a realização da cirurgia. E as indicações atualmente para a realização da rádio são: a primeira, naquela paciente em que foi feita uma cirurgia parcial da mama, ou seja, uma segmentectomia. O objetivo da rádio, então, é eliminar qualquer célula cancerígena que tenha permanecido naquela mama após a cirurgia. E naquelas pacientes em que foi feita a mastectomia, ou seja, a retirada completa da mama, a radioterapia também tem um papel importante, principalmente naquelas pacientes com tumores muito grandes ou com tumores que invadiram a pele ou que invadiram a parede torácica. Nessas pacientes, a rádio também é feita no plastrão, que é aquela área residual onde ficou a cicatriz da mastectomia, e visa também evitar que o tumor volte naquele lugar. Em algumas situações, algumas pacientes apresentam linfonodomegalias, ou seja, a doença espalhou além da mama para os linfonodos ou aquelas populares ínguas, que ficam em geral na região axilar ou nessa região aqui próxima do pescoço. Nessas situações em que a paciente apresentou esses linfonodos e eles foram retirados da cirurgia, a radioterapia também é usada com o mesmo objetivo, de evitar que a doença volte naquela região ou que mesmo se espalhe para outras regiões do corpo. Dessa maneira, a rádio aumentou a sobrevida também nas pacientes, porque se você evita que a doença se espalhe, consequentemente, a vida da paciente é prolongada. Esse tipo de radioterapia feita após a cirurgia é uma radioterapia que a gente chama de adjuvante. Existe também a possibilidade de ser feita a radioterapia antes da cirurgia, que é uma coisa chamada de radioterapia neoadjuvante. E ela é feita quando a paciente tem um tumor muito volumoso, que não é passível de cirurgia naquele momento, foi submetida à quimioterapia para tentar reduzir esse tumor e mesmo essa quimio não teve o efeito desejado. Nessa situação, então, a gente faz a rádio na tentativa de diminuir esse tumor o suficiente para que a paciente possa ser submetida a essa cirurgia. Para ser feita a radioterapia, o procedimento é basicamente o seguinte: o cirurgião ou o oncologista clínico encaminha a paciente para o médico radio-oncologista, que é a denominação preferencial que nós usamos hoje em dia. O radio-oncologista consulta a paciente, conversa, colhe toda a história, verifica todos os exames de imagem e aquela peça que foi obtida durante a cirurgia, e a partir daí ele verifica ou não a necessidade de ser feita a rádio e em que regiões essa radioterapia vai ser feita. Após essa cirurgia, a paciente passa por todo um processo até iniciar esse tratamento. A primeira parte desse processo é uma tomografia computadorizada, que é feita com um suporte especial, que é o mesmo suporte que a paciente vai usar ao longo de todo o tratamento. E nessa tomografia, a paciente em geral não precisa estar em jejum, em geral a gente também não faz uso de contraste, e ela serve para que nós consigamos visualizar com precisão a área que vai ser irradiada e também os tecidos que estão próximos a essa área, de forma que nós consigamos protegê-los um pouco mais. Após a realização dessa tomografia,
o médico radio-oncologista vai fazer o contorno das estruturas que vão ser irradiadas, ou seja, ou da mama residual, ou do plastão, que é aquela área onde ficava a mama, ou dessa área que apresenta a drenagem linfática da mama, onde havia linfonodos, que é a axila, ou essa região da fossa supraclavicular. E além dessas áreas que vão ser irradiadas, o médico também faz o contorno de estruturas normais que tem que ser poupadas durante o tratamento. Em geral, essas estruturas são o pulmão e o coração. A partir do momento que o médico define quais são as áreas que vão ser submetidas à rádio, o procedimento é passado para o físico médico, que é quem vai fazer o cálculo final da dose de radiação que vai chegar naquelas áreas. Em geral, para o tratamento de mama residual, aquela mama que só foi feita uma segmentectomia, são usadas 2 entradas de radiação, ou 2 campos. Um entra pela parte interna da mama, o outro entra pela parte externa da mama. Dessa maneira, esses campos são chamados de tangentes, porque eles tangenciam a parede do tórax e entram só tangenciando um pouquinho a área pulmonar. Para as pacientes em que havia linfonodos comprometidos, além desses 2 campos, em geral é também usado um campo a mais, que é um campo chamado de fossa supraclavicular, que é exatamente dessa região que fica logo acima da mama e que, em geral, é uma região de difícil acesso cirúrgico para os cirurgiões. Eles não conseguem retirar todos os linfonodos que ficam naquela região. Por isso, a gente, em geral, lança a mão desse campo de radioterapia nessa área que é a fossa supraclavicular. Finalizado esse processo de contorno pelo médico e de planejamento pelo físico, a paciente inicia o tratamento com a rádio. Em geral, na maioria dos casos, são feitas 25 aplicações de radioterapia. Essas aplicações são feitas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, sábado e domingos e feriados, em geral, a radioterapia não é realizada, e elas duram em torno de 10 a 15 minutos, dependendo de quantas áreas forem tratadas e dependendo também de cada serviço. Em algumas situações, como por exemplo naquelas pacientes que foram submetidas à segmentectomia, é realizado um reforço de dose naquela área onde ficava o tumor. Então essa paciente vai fazer, em geral, as 25 aplicações, mais 5 ou 10 aplicações de reforço nessa área, que são feitas a critério médico. Em alguns lugares é usado um esquema de radioterapia reduzida, que a gente chama de hipofracionamento. Em geral, isso é feito em pacientes selecionadas e no Brasil não é tão usual. O que é mais usual é que sejam feitas essas 5 semanas ou 6 semanas, caso exista a indicação de tratamento. Os principais efeitos do tratamento começam a aparecer entre a 2ª e a 3ª semana e são vistos principalmente na pele da paciente que está sendo irradiada. Essa pele, em geral, fica um pouquinho mais avermelhada, fica um pouco mais sensível e a área da cicatriz também chega a endurecer um pouco. A paciente sempre refere algum desconforto, como se fosse uma pinicada, como geralmente é dito nessa região. As pacientes que estão irradiando essa área da fossa supraclavicular também podem apresentar um pouquinho de dificuldade para engolir, alguma dor para engolir, algo semelhante a uma inflamação de garganta. E pode ser apresentado também um pouquinho de tosse, afinal uma área do pulmão está sendo irradiada junto com a mama, isso acontece praticamente em todos os casos. Como o radioterapeuta sabe que esses efeitos podem acontecer, a paciente é vista semanalmente em geral, e aí na vigência de algum efeito colateral, se houver necessidade, a paciente vai sendo medicada de acordo com essa necessidade. Dado o tratamento, alguns efeitos colaterais podem perdurar ou podem aparecer, inclusive, depois que a paciente foi tratada. A pele dessa área irradiada, por exemplo, ela pode permanecer por um longo tempo com uma pele um pouco mais sensível, descrita como uma pele um pouco mais fina, e essa cicatriz pode ficar realmente um pouco mais endurecida. Aquela área de pulmão que foi irradiada da paciente pode aparecer sempre numa tomografia ou numa radiografia como uma área que foi irradiada, sem que isso necessariamente envolva alguma repercussão clínica, ou seja, a maioria dos pacientes não apresenta nenhuma tosse crônica e nenhuma falta de ar. É uma espécie de cicatriz da radioterapia, é um sinal de que aquela área foi irradiada, mas sem grandes efeitos. Naquela paciente que faz a radioterapia do lado esquerdo, na mama do lado esquerdo principalmente, a gente tem um cuidado especial com a área do coração. Há muitos anos atrás, quando a radioterapia era um pouco mais rudimentar, muitas pacientes tiveram essa área do coração muito irradiada e por isso a rádio foi muito mal falada na época e foi dito que ela causava morte por problema cardíaco por conta dessa irradiação. Hoje em dia a gente sabe que isso era culpa da técnica que era usada na época e como nesses momentos atuais nós temos a disponibilidade de uma tomografia computadorizada, a chance de envolver uma área muito grande do coração é praticamente nula.
E hoje em dia a gente praticamente também não observa nenhuma reação cardíaca muito importante. Naquela paciente que teve uma dissecção da axila, ou seja, em que foram retirados os linfonodos comprometidos da axila, em geral ela já sai da cirurgia apresentando algum grau de edema, ou seja, de inchaço do braço. E esse inchaço pode piorar um pouco com o uso da radioterapia. Tanto o inchaço do braço como o inchaço da mama, que em geral se resolve ao longo do tempo. Esse tempo é variável, depende da resposta de cada paciente tem ao tratamento. Atualmente, as pacientes têm feito muitos questionamentos a respeito da reconstrução da mama. Algumas querem reconstruir a mama logo imediatamente depois da cirurgia, outras pessoas já querem optar pelo final do tratamento para pensar em fazer essa reconstrução. O certo é que a gente não tem uma receita de bolo para isso, não tem uma conduta bem definida. Antes de ser feita a cirurgia ou qualquer outro procedimento, o ideal é que seja feita uma consulta, uma interconsulta entre o oncologista clínico, o cirurgião oncológico ou mastologista e o radioterapeuta para definir qual seria o melhor momento para ser feita essa reconstrução e como essa reconstrução deve ser feita, se com implante, se com um retalho, na dependência do aspecto anatômico e do resultado da cirurgia dessa paciente, da patologia dessa paciente. Então é sempre importante essa interação em qualquer etapa do tratamento, claro, mas principalmente na definição desse momento da reconstrução mamária. Essas são as principais informações para o paciente que vai ser submetido ou tem algum parente sendo submetido, por exemplo, à radioterapia. E lembrando sempre que essas informações são muito úteis, mas absolutamente não substituem uma consulta médica com o médico radio-oncologista ou com qualquer outro desses médicos que foram mencionados que compõem a equipe multidisciplinar que trata o câncer de mama. Lembrando também uma coisa super importante, o tratamento é importante, mas a prevenção é essencial. Então, o autoexame da mama e a realização da mamografia anualmente a partir dos 40 anos são primordiais para a prevenção desse tipo de neoplasia. Muito obrigada.